Olá, estamos aqui para mais uma edição do nosso programa Cordeirópolis 140 anos, onde a gente recupera informações sobre o passado da cidade através das pesquisas que viemos fazendo há mais de 30 anos. Nesse mês a gente está se dedicando à legislação de Limeira do período em que Cordeirópolis era distrito. É muito interessante, eu já tinha pesquisado esses livros há 30 anos atrás, mas devido a compromissos profissionais, a gente nunca teve oportunidade de voltar e olhar com mais cuidado. Mas agora que foi colocado na internet, graças a uma excelente iniciativa dos poderes públicos de Limeira, Câmara, Prefeitura, junto com o Centro de Memória da Unicamp, os livros foram digitalizados e agora todo mundo tem acesso a essas informações. Então vamos falar mais um pouco daquilo que a gente descobriu sobre Cordeirópolis, que antigamente era chamado Cordeiro, dentro da Prefeitura de Limeira, o que foi feito pela Prefeitura para beneficiar o então distrito de Cordeiro a partir de 1936. Vamos lá. A gente agradece o apoio das Lojas Barbosa de Cordeirópolis, vestindo sua família por gerações. Tradição que acompanha a história de nossa cidade. Loja Barbosa. Rua Santos Dumont, 319, inclusive com Loja Barbosa Kits da mesma organização. Então, o primeiro ponto que a gente conseguiu encontrar aqui é uma iniciativa que foi feita em 1936, que ela, na verdade, repete o que foi feito na época em que o Major Levi era prefeito de Limeira, isentando de impostos e taxas a aprovação de plantas e taxas de alinhamento de prédios de valor superior a chamados 5 contos de réis, que era para incentivar a renovação da cidade. Então, imagino que a cidade estava crescendo nessa época e para facilitar o trabalho das pessoas, para que não tivessem que pagar as taxas da prefeitura de certa forma, então foi definido por essa lei que tanto em Limeira ou em Cordeiro, todos que construíssem até 31 de dezembro de 1938 teriam essa isenção. Então, não sei no caso de Limeira o que aconteceu, mas em 36 a 38 estava tendo um período com uma área industrial se formando na região da Avenida Cascalho, chamada Avenida Wilson Diório, que começou a ser feita nessa época. Então, assim, inicialmente, devia ter mais pesquisa, mas imaginamos que, aproveitando a situação, então o prefeito da época, que é o Dr. Lauro Correia da Silva, encaminhou essa lei para Limeira para poder resolver essa situação e dar um apoio para aqueles que construíssem no primeiro, segundo, terceiro perímetro. Então, esse que a gente destacou porque tem uma referência ali no parágrafo 2º, no terceiro perímetro e no segundo de Cordeiro e Iracemápolis gozarão das mesmas regalias os prédios feitos de tijolos cobertos de telhas, ladrilhados ou assoalhados de valor superior a 3 contos de réis. Então, dá a entender que eles estavam incentivando uma nova forma de construção, uma forma em que fosse mais moderno, como diz, todo com os tijolos e telhas ladrilhados, quer dizer, eu não sei até que momento você não tinha uma estrutura de construção em que o prédio era ladrilhado, a casa ladrilhada, ou assoalhados, quer dizer, os prédios mais antigos, não sei em Limeira, mas em Cordeirópolis, os mais antigos, você vê aquele assoalho enorme de ponta a ponta e era um processo construtivo da época. Então, uma das primeiras referências desse período, a partir de 1936, é essa lei que incentivava a criação de novos prédios na cidade. Vamos lá. Então, aí a gente colocou como ilustração uma foto tirada da Vila Nossa Senhora Aparecida, da Zona Norte, e vendo a cidade do alto. Então, isso não é o que você veria se você tivesse vindo de Limeira, por exemplo, que está lá no outro lado da foto, ou vindo de Rio Claro. Mas aí você, pegando essa estrada que vinha realmente de Rio Claro, à sua direita aqui de quem vem, você encontraria. À sua esquerda aqui na foto temos aí a subestação da Companhia Paulista de Estradas de Ferro, que agora é o Teatro Municipal. Você tem ali à sua direita a Igreja Matriz, que está bem definida com a torre. Veja que interessante, essa foto ela é posteriormente a 35, porque a torre da Igreja Matriz de Santo Antônio foi construída em 1935. Então essa foto ela representa, no mínimo, um período de 36 para frente, em que já tinha ali a área da subestação, que é da década de 20,
e a igreja matriz de Santo Antônio, que era a única da zona urbana. Você tinha a de Cascalho, mas a de Cascalho estava a 4, 5 quilômetros na zona rural, bem distante. Então vamos lá. A próxima aqui é um ato municipal da Prefeitura de Limeira, que também infelizmente, com esse também eu não consigo enxergar desse jeito, mas eu teria que ver. Sim, aqui é o ponto que resolve um problema que a gente tinha pesquisado há muito tempo. Veja bem, o que fala esse ato? Feito pelo prefeito Major José Levi Sobrinho. Fica a Prefeitura Municipal de Limeira autorizada a mandar fazer o serviço do reemplacamento de todos os prédios das ruas e vilas dessa cidade, Cordeiro e Iracemápolis, pelo sistema de metros corridos. Esse é um ponto que talvez as pessoas não tenham conhecimento, eu levei muito tempo para entender. Os números das ruas, tanto de Limeira como de Cordeiro, antigamente eram feitos assim, o lado ímpar, as casas eram 1, 3, 5, 7, 9, 11, número, e o lado par, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Então, em algum momento, que eu não entendi se foi uma situação geral ou específica, então foi definido por esse ato que a partir daquele momento todas as casas seriam renumeradas. Então, se você chega assim em qualquer rua, aí, por exemplo, o número 1000, significa que desde o começo da rua, aquele local onde está o número 1000, que se passou 1000 metros. Então, é esse sistema de metros corridos que começou a ser implantado por esse ato emitido pelo prefeito Major José Levi Sobrinho, em fevereiro de 1939. Então, é um ponto que a gente já sabia, porque tem a própria mudança na numeração das casas que a gente já encontrou há 30 anos atrás, mas até agora, há 30 anos, a gente não tinha conseguido encontrar a origem dessa modificação. Então, essa modificação, como a gente está vendo aí, foi feita pelo ato municipal número 286, assinado pelo prefeito de Limeira, Major José Levi Sobrinho, e que servia para as ruas de Limeira, Cordeiro e Iracemápolis, que eram os 3 núcleos urbanos que estavam estabelecidos nessa época. O bairro do Tatu, imagino que não tinha nada especificamente desse ponto. Mas então essa é importante. Então, e aquela história, eu vou fazer a mudança das placas das casas na parte de métrica, mas, além disso, todo mundo que tinha uma casa ia pagar R$5.000, que é a moeda da época, para você ter essa placa. Quer dizer, a placa não saía de graça, você já pagava o imposto, já pagava a taxa todo ano, a prefeitura ia vir colocar uma placa com o número da rua correto, de acordo com o sistema métrico, e ainda você ia ter que pagar R$5.000 o dono de casa. Só que ele ia pagar na época de arrecadação do imposto predial, quer dizer, mais uma taxa que a Prefeitura de Limeira criou especificamente para poder sustentar as despesas específicas desse emplacamento do sistema métrico. Então é um ato muito importante, feito em 15 de fevereiro de 1939, pela identificação do Major José Levi Sobrinho, que foi a mudança do sistema de numeração das casas, que valeu tanto para Cordeiro, como para Limeira, como para Iracemápolis. Vamos lá. Então, como eu falei, eu só deixei essa ilustração, que essa época desse ato que foi feito em 39, a cidade era basicamente isso aí que vocês estão vendo, só o centro da cidade, chegava mais ou menos aí na região da Rua Siqueira Campos, à esquerda, onde agora é o teatro. Então, é esse núcleo que estava envolvido com isso. Então, essa é a visão de quem estava atualmente na Vila Nossa Senhora Aparecida, Jardim Planalto. Então, alguém tirou uma foto nesse momento mostrando esse núcleozinho da cidade, que era o que tinha e que ficou praticamente 50 anos só desse jeito. Então, é uma foto ilustrativa e a gente agradece, como sempre, a Cordeiro Virtual, site que há 25 anos tem feito notícias da cidade, de Limeira, e que tem um acervo de fotos antigas que veio da Secretaria de Cultura de Cordeirópolis e que a gente aproveitou para ilustrar essa nossa passagem. Vamos lá. Então, a próxima aí é o ato 287, também assinado pelo prefeito Major José Levi Sobrinho, isentando até 31 de dezembro de 43, não sei por que, 4 anos, de todos os impostos municipais, os prédios para habitação que se construírem na Vila de Cordeiro. Quer dizer, o lugar, lá chamava de Vila de Cordeiro. Então, durante o ano de 39, então, aí eu falo que deve ser mais dentro daquele contexto em que foi criada a Vila Pereira. Nesse período
foi feito um loteamento, o bairro mais antigo de Corderópolis chama Vila Pereira. Então ele começou a ser implantado entre 38 e 39. Imagino que essa lei foi feita especificamente para incentivar a implantação desse loteamento, dizendo aí que ficariam isentos até 31 de dezembro de 43 de todos os impostos municipais os prédios que para habitação se construíram na Vila de Cordeiro. Então, além desses aí que está na Vila Pereira, foram construídas o que a gente chama das casas do Jafet e do Krauter, as moradias para operários. Quer dizer, eu não consegui identificar se era uma exigência da lei que para a indústria ou para ampliação de uma indústria você tinha que criar as vilas operárias, você tinha que criar os locais para que os empregados morassem, tivessem a sua casa. Então, nesse período que a gente está falando, entre 39 e 43, foram feitas as casas do Jafet, que continuam lá na rua Guilherme Krauter, quem conhece vai saber identificar. E as casas do Krauter, elas foram demolidas há algum tempo e agora tem uma série de comércios aí que ocupam praticamente o quarteirão entre a mesma rua Guilherme Krauter e a rua 7 de setembro. Então, foi nesse momento que eles foram feitos e com certeza foram incentivados por essa ação da Prefeitura de Limeira de reduzir os impostos de quem fizesse essas construções. Vamos lá. Então, como eu disse, só representando aqui quem viesse nessa época em Cordeiro ia encontrar justamente essa praça que a gente mostrou de uma outra forma, esses 4 prédios que estão aqui no meio da foto. Esse primeiro aqui atualmente é uma loja, foi transformado numa loja. Esse segundo está basicamente... um dos dois foi demolido e um dos dois estão lá ainda, quer dizer, foram passados para os atuais proprietários, para as famílias dos atuais proprietários na década de 40. E a 4ª casa ali, que está num formato diferente, ela abrigou a Agência dos Correios de 1900, digamos, essa época aí anteriormente. Não tem referência clara de quando que ela foi colocada, mas referência que na década de 70, 76, 77, até antes, o prédio ruiu. O prédio simplesmente ficou impossível de ser habitado, ser utilizado pelos Correios. E aí a Prefeitura de Corderópolis, como sempre, teve que alugar uma casa para poder funcionar o Correio. E essa casa, na verdade, agora também foi modificada bastante e fica ali na rua 13 de Maio com a José Moreira. E ficou durante muito tempo ali. Inclusive, a gente já abordou a situação da biblioteca municipal em outros meios de comunicação. Ela foi colocada justamente nesse local que foi alugado pela Prefeitura, antes de 76, para colocar o Correio. Metade dele era o Correio e metade dele ficou a biblioteca. Então, a biblioteca, depois desses 50 anos, já mudou para vários locais, e inclusive foi reinaugurada recentemente no prédio atual, também alugado pela Prefeitura. 50 anos passados, ninguém se importou em construir uma sede própria para a biblioteca. Espero que, apesar de tudo, nos próximos anos a administração da cidade se interesse sobre isso. Mas é uma excelente foto, que na verdade eu tinha que encontrar uma foto colorizada, porque o detalhe é que desses postes, eles são azuis, né, e os globos brancos em cima. Isso aí ficou, acho que praticamente até a década de 50, quando teve uma grande reforma que eliminou essa estrutura. Vamos lá. Então, aqui outro ponto do ato número 300, feito pela Prefeitura de Limeira. Um ponto importante, em 39, é a remodelação da rede de água. Então, nas pesquisas anteriores, a gente tinha verificado que, em 42, foi feita a inauguração do prédio da Prefeitura, ali que atualmente é o mesmo, mas antigamente era a subprefeitura, em 1942. E temos algumas referências na imprensa de São Paulo, no jornal Estado de São Paulo, que estavam sendo feitas obras de remodelação da rede de águas de Cordeiro. Então, esse é um ponto que a gente não sabia, quer dizer, esse ponto específico, através desse ato número 300, assinado pelo então prefeito Ari Levi Pereira, que era proprietário da Vila Pereira, em Corderópolis. Então, família conhecida, tradicional, parente do coronel José Levi, e pessoas que eram os líderes políticos da cidade e da região nessa época. Então,
um raro momento em que a Prefeitura de Limeira se preocupou em dar alguma infraestrutura para Cordeiro, que é a remodelação da rede de águas. Pelo período 39, eu acho que aí deve ter aumentado a demanda da área industrial e da própria área comercial da cidade, que era concentrada na Rua Toledo Barros, que até 1901 chamava de Rua do Comércio. Vamos lá. Então aí eu quis registrar justamente isso. Essa é uma foto da década de 60, quando estava se fazendo a implantação da rede de água, saindo do mirante, chamado mirante da represa de Cascalho, que a gente já abordou no outro programa. Então, para representar que a prefeitura estava fazendo a instalação dessa rede de água nova vindo do mirante para o centro da cidade, então foi tirada essa foto, que ficou preservada, como disse, no site Cordeiro Virtual, e que era do acervo da prefeitura. Então eu coloquei essa foto para representar esse trabalho que foi feito nesse período, não nessa data, mas o trabalho foi feito de forma semelhante, que é a implantação de uma rede de água da represa do Cascalho, que foi feita para abastecer Limeira, como a gente já falou, para melhorar o abastecimento da cidade que estava crescendo. Vamos lá. Então aqui outra resolução feita pelo prefeito de Limeira, Lauro Correia da Silva, que cria uma assistência dentária. É muito interessante, quer dizer, eu tenho indícios que existia dentista em Cordeiro na década de 30, mas eram dentistas, digamos, particulares. Não existia um dentista do poder público, da prefeitura, do posto de saúde. Então, houve uma preocupação da prefeitura de Limeira nessa época de criar de contratar 2 dentistas, um para o grupo escolar Coronel Flamínio, que era o principal de Limeira, e outro para o grupo escolar de Cordeiro. Então, é muito interessante essa lei que, pela primeira vez, a prefeitura de Limeira se preocupou em criar uma assistência dentária, um sistema de atendimento gratuito, mas para os estudantes. Então, é interessante que era focado nisso. Tanto é uma lembrança minha muito clara, quando eu estava no primeiro, segundo ano, nunca tinha me preocupado com nada, nunca tive reclamações com relação a dente, alguma coisa. E aí, quando eu tinha 7 anos, o cara me tirou da sala de aula e falou assim, vai lá no dentista que ele vai te dar uma olhada. Aí eu fui no dentista que tinha na escola onde eu estudava, que não era o Levi, mas era o Jamil, né? Escola Estadual Jamil Bronçado. Uma salinha que era do dentista, aí o cara encontrou um problema no meu dente, já fez a obturação, resolveu por aí. Realmente não sei se era isso aí mesmo, mas é a minha lembrança particular desse dentista que tinha nas escolas, e que a primeira iniciativa que a gente encontra aí na cidade e na região era nesse período aí em 37, feito pelo prefeito Dr. Lauro Correia da Silva em Limeira. Vamos lá. Então aqui eu coloquei só para representar como era a Praça Central de Cordeirópolis. Veja que tinha uma fonte. Essa fonte foi até na década de 50. Então o desenhista da praça é fantástico, impressionante imaginar quem é que fez esses desenhos, que imagino que tenham praticamente os mesmos, só que todo esse local está envolvido por árvores há muito tempo. Então, esse era o modelo da praça que está nessa época que a gente está mostrando as leis. Então, na década de 30, você tem uma referência na imprensa de São Paulo que a Prefeitura de Limeira estava realizando essas melhorias em Cordeiro na forma da praça. Então, veja que interessante. Essa parte onde está essa fonte seria em frente à igreja. Em frente à igreja estava essa fonte, tinha esse meio, o coreto, que até agora está lá, esse coreto praticamente igual. E lá do outro lado, no fundo da foto, seria a Rua Carlos Gomes, onde atualmente se faz o carnaval, que é uma das ruas centrais da cidade. Então, é muito interessante. Você viu na outra foto o destaque dos imóveis que estavam na parte esquerda aqui. Se você fosse ver, aqueles prédios que foi mostrado na outra estavam nessa parte esquerda da foto. E depois vai ter outra foto que tem os prédios que estavam ali na frente, na Rua Carlos Gomes, no período das Amoreiras. Então é uma foto maravilhosa. Eu também tenho uma versão colorizada, que eu não sei onde é que está, eu não consegui encontrar, que é essa praça que as pessoas encontravam
nesse momento que foi feita essa lei pelo prefeito de Limeira. E pelo jeito essa foto foi tirada da torre da igreja. Imagino, não tenho referências claras, mas é de se esperar que ela foi feita da torre da igreja, porque está mostrando de quem olha da frente da igreja, de quem olha em direção à Rua Carlos Gomes. Então, uma excelente foto, maravilhosa. Gostaria que em algum momento isso fosse feito em algum lugar da cidade para recuperar esse desenho fantástico e a fonte e tudo que existiu nessa época e as pessoas privilegiadas que viveram nesse período. Vamos lá. Então, a próxima vez é uma resolução feita pela Prefeitura de Limeira, que eu também realmente não conhecia e não deu para identificar onde é. Ele autoriza a mandar executar o calçamento de ruas em 2 quarteirões do distrito de Cordeiro. Infelizmente, por esses meios não tem como saber, só teria condições de saber no momento em que fosse ver as atas da Câmara de Limeira. Aí a gente tem que conversar com os responsáveis aí para poder ter acesso para ver o que aconteceu. Mas é uma informação realmente que não existia, que esses 2 quarteirões fica difícil de saber se esses 2 quarteirões eram na própria Rua Toledo Barros, que era a única que tinha calçamento em paralelepípedo, se é na Rua Visconde Rio Branco, em frente à igreja, que era justificável pelo movimento que tinha na época, das pessoas entrando e saindo e tal, aglomeração quando tinha as festas, as quermesses e tal, ou se possivelmente seria a chamada Avenida Cascalho, que é um trecho que agora é da Avenida Vilso de Ório, quem conhece lá, e que poderia ter sido calçado porque foi criada uma indústria. Então, foi criada uma indústria nessa época. Primeiro era uma fábrica de fogos, depois passou a ser a Papel e Cartolina Saad, de um empresário do Mato Grosso. Então, são poucas informações, aí teria que ter acesso não só à imprensa da época de Limeira, como as atas da Câmara, para ver o que acontece nisso. Então é um ponto interessante, uma informação que eu não tinha conseguido nos últimos 30 anos e que é bem relevante sobre os poucos locais de Cordeiro que tinham calçamento. Então até 1957, 58 mais ou menos, 59 não tinha nada. Então você andava por uma rua de terra e por colocado pissarro roxo, coisa parecida, então só piorava as coisas. Então o lugar levantava poeira quando estava tempo seco e formava barro quando estava tempo de chuva. Então o cidadão, o pedestre, era prejudicado de todas as formas antes de ter a pavimentação asfáltica aí na cidade. Vamos lá. Então esse é o que eu queria te falar. Essa é uma outra foto. Veja que ele está mostrando o que tinha na frente da praça. Então imagina que a pessoa tirou mais uma foto estando na igreja ou na torre. E a fonte que nós já vimos nas outras fotos, ela está mais próxima, então tirou uma foto já bem ali na Rua Visconde Rio Branco, mostrando o coreto, que você já viu, todo mundo viu, e no fundo, essas casas que na verdade era o período em que tinha as plantações de amoreiras para o bicho da seda. Então a parte onde está ali no fundo, que você vê na Rua Carlos Gomes, que eu citei na outra foto, não tinha nada na cidade, tinha praticamente uma casa ou 2 casas que eram relacionadas a essa exploração de plantio de amoreiras para o bichinho comer a folha da amoreira, depois fazia aquele casulinho, o casulinho esquentava, é o processo produtivo da seda que tinha naquela época. Então essa é uma foto interessante, deve ter sido escaneada de uma foto anterior, precisava mexer nela porque é bem interessante. A foto da Praça Central de Cordeiro, da Praça Vereador Jaime Saad, que chamava Praça João Pessoa nessa época, um evento que provavelmente era religioso, ou aí é difícil de saber, pode ser até a própria inauguração das melhorias da praça, e infelizmente quem passou a foto não tem referência nenhuma, mas as pesquisas que definem aí a gente vai verificar mais para frente. Mas é outra foto muito importante da praça, antes da reforma de 53, que tinha essa fonte, que tinha o coreto tradicional, e o fundo da Rua Carlos Gomes, a rua onde passa os desfiles de carnaval, desfile cívico,
que não tinha nada, que só na década de 50 começou a ser loteada para fazer o clube, os bancos, residência do Dr. Luiz Cardinale, do Dr. Luiz Ciculin. Então é uma iniciativa da década de 50 que passou nesse ponto. Vamos lá. Então, outra resolução importante aí é uma coisa curiosa que demorou para ser esclarecida, quer dizer, por algum motivo, imagino que as pessoas de Cordeiro tinham que pagar os seus impostos vindo até Limeira. Então, nesse período de 37, a Prefeitura de Limeira criou o posto de arrecadação municipal. Digamos, vamos dizer, um poupa-tempo, digamos assim, na época. Então, a Prefeitura percebeu que as pessoas poderem pagar os seus impostos e taxas da Prefeitura de Limeira, imagino que na estadual não teria problema porque você tinha a chamada coletoria estadual e federal. Então, os impostos federais você pagava na coletoria federal, os impostos estaduais você pagava na coletoria estadual e depois de, digamos, 50 anos de existência de Cordeiro, a Prefeitura de Limeira resolveu criar esse posto de arrecadação municipal. E aí a gente tem referências anteriores de que o próprio coletor estadual, chamado Ângelo Pagotto, inclusive que foi vereador em Cordeirópolis, a mulher dele foi a primeira vereadora de Limeira, então ele foi também destinado a fazer a arrecadação dos impostos municipais de Limeira. Talvez pela experiência, ele ganhava um valorzinho a mais para fazer o cargo, então foi criado o cargo de recebedor. Então esse recebedor prestaria uma fiança de 5 contos de réis, de acordo com a lei orgânica dos municípios, e ele teria que mandar semanalmente o dinheiro que ele arrecadasse. Então imagina, ele criou um local, naquela época que só recebia em dinheiro, o cara ficava com esse dinheiro durante a semana, terminava de arrecadar, segunda-feira ele vinha para Limeira para entregar o valor. Quer dizer, uma época totalmente diferente, uma coisa fantástica, que foi feita também pelo então prefeito de Limeira, Dr. Lauro Correia da Silva, em 13 de setembro de 1937. Não sei se ela ficou funcionando na década de 40, porque eu não lembro de referências específicas nos locais que eu pesquisei da existência desse posto de arrecadação, enquanto o Cordeiro era distrito de Limeira no período posterior a esse. Então, é um ponto interessante, a gente não sabe até quando ele foi feito, mas é uma informação nova que a gente tem nesses anos de pesquisas, a gente encontrou pela primeira vez essa referência. Então, vamos lá. É isso, então hoje o que a gente destacou a gente pesquisou especificamente na legislação de Limeira, decretos, leis e portarias, o que tinha relacionado ao então distrito a partir de 36 até 47, 48, quando a cidade se emancipou e passou a ser tudo feito por lá. Então, achei que ia encontrar muito mais coisas, talvez outras fontes possam dizer mais, mas esse é o que a gente encontrou sobre isso. Então, nesse mês de julho, a nossa proposta é justamente fazer isso, a recuperação das leis da Prefeitura de Limeira, da Câmara de Limeira, feitas no período em que Cordeiro era distrito, que são importantes para conhecimento da história da cidade e que precisam ser destacadas para que se entenda o que aconteceu. Então é isso. A gente agradece a quem acompanha e estaremos de volta numa próxima oportunidade com outro assunto relacionado à história dos 140 anos de Cordeirópolis. Até mais.